Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Livrecast. E hoje eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro, Bruno Barbosa da Intur. E aí, meu amigo, como você está? Tamo junto, Eric. É uma satisfação compartilhar com você aí uma visão do nosso mercado e botar aí os livres para entender um pouco mais do tradicional também. Pois é, estamos aí, né, nesse movimento de cada vez mais aproximar esses dois mercados. Esse movimento começou com o convite da Intur para eu palestrar no Intur Summit que aconteceu nesse ano em Maceió. E foi muito bom estar lá. Quero até agradecer esse convite. E agradecer também ao Alexandre, que fez essa ponte, fez essa conexão. E aí depois vocês foram lá também na nossa imersão em Salvador. E estou aqui em Natal agora. Então tem muitas coisas acontecendo nesse nosso movimento. Pois é, Eric, a gente entende que existe muito preconceito na visão dos dois lados, tanto do agente tradicional como o agente de milhas em relação aos mercados. E o preconceito, a palavra preconceito vem de um conceito prévio, que muitas vezes não faz sentido. Eu acredito que o verdadeiro empreendedor ele tem que abrir a mente dele, ter uma visão de um agente 360 graus, que consiga enxergar as oportunidades do mercado, entender o que faz mais sentido para ele. Como, por exemplo, no mercado de milhas, eu vejo que existe uma tendência no trabalho de gestão de milhas, e se você tem o conhecimento sobre como utilizar, como otimizar, como fabricar, você pode orientar o seu cliente, pode prestar um serviço de mais qualidade dentro do mercado tradicional. Então, a união desses mercados vai criar agentes que têm um potencial de explorar ainda mais as oportunidades do mercado. Sem dúvida. E eu acho que tem até uma parcela de responsabilidade na turma das milhas que demorou bastante, né, para olhar para o tradicional, porque lá atrás, quando a gente começou fortemente a ensinar as pessoas a serem agentes de viagens especializados em milhas, cara, as margens eram muito diferentes, né? A gente tinha margens de 100% nas milhas e a gente sabe que no tradicional, pensando em passagem aérea, você não vai ter 100% de margem. Né? Isso ainda acontece com as milhas em alguns cenários, da gente ter uma margem aí de 100%, mas, obviamente, quando você pega ali o bolo todo, a gente não trabalha com essas margens. E aí eu falava pro pessoal, não, deixa essa turma aí com essas margens aí, não tem como. Vamos olhar pro nosso mercado. Só que o tempo passa, a experiência aumenta e a gente também, né, passou a ter mais visão do mercado tradicional. E a gente começa a entender que tem muita oportunidade boa lá. Inclusive isso que você acabou de falar, né? Quando a gente junta a gestão das milhas com o mercado tradicional. E falando em gestão de milhas, talvez muita gente não saiba muito ainda o que é isso, mas imagina o cara que está lá numa agência tradicional e o cliente tem milhas. Fala, poxa, eu quero usar minhas milhas aqui, posso? E via de regra, não. Você não tem como falar para a consolidadora assim, ó, eu vou pagar 50% do valor da passagem com as milhas do cliente. Mas a gente tem como fazer um intercâmbio dessas oportunidades. E aí a gente vai formando esse mercado aí de agentes 360 para ter mais assertividade com o cliente. Pois é, Eric, e nessa visão daí, eu fico encantado. Eu, assim como você, eu lá atrás, eu tinha também o preconceito com o mercado de milhas, como um agente de viagens tradicional, eu sempre me questionava sobre a segurança de vender daquela forma, a questão das regras tarifárias, etc. Entendendo que, e realmente, o mercado tradicional, ele tem a sua relevância, principalmente para aquelas agências que têm um volume muito alto, a gente sabe que problemas acontecem e a gente sempre tem que escolher os nossos fornecedores com responsabilidade para conseguir entregar para os nossos clientes. Mas entender sobre o mercado e as oportunidades que existem, a exemplo da gestão de milhas, você pode, por exemplo, criar um serviço de recorrência dentro da sua agência tradicional para gerir as milhas dos seus clientes, instruí-los a utilizar os meios que fabricam milhas da forma correta para todos os anos eles terem uma quantidade de milhas que vai economizar significativamente na compra da viagem dele. E em contrapartida ele pode te pagar um valor mensal para que você oriente, para você gerenciar, para você não deixar expirar, para você fazer com que ele utilize através da sua orientação, do seu conhecimento, aquela milha da melhor forma. E o que acontece? Ele vai utilizar aquela milha que provavelmente não vai pagar 100% da viagem dele e você vai continuar fazendo a sua venda tradicional da mesma forma, fidelizando esse cliente que, por estar já conectado com você através disso, ele todos os anos vai acabar comprando de você, porque é você que vai orientá-lo a otimizar todos os custos. E isso daí é um jogo totalmente legal. Você está usando as milhas do próprio cliente em favor dele e
está cobrando pelo seu conhecimento e pela orientação que você dá para ele otimizar todo esse uso. Então, quando eu começo a entender essas oportunidades, Eric, eu vejo que esse preconceito é um preconceito bobo e que, na verdade, os agentes de viagens tradicionais eles devem abrir os olhos para enxergar, e isso daqui a gente carrega para todas as áreas da nossa vida. A gente vê, principalmente nessa época que a gente está, muito um Brasil polarizado. Sim. E as pessoas elas ficam cegas na sua posição. Sim. Onde eu acredito que, na verdade, você tem que conseguir subir um degrau acima disso daqui, enxergar o que está acontecendo, olhar todos os lados, ver aquilo que mais faz sentido para você, porque independente de falar, eu não concordo com isso daqui, se você analisar a fundo, mesmo sem concordar, você vai tirar conhecimento positivo para agregar no seu negócio. Então, deixa de preconceito e vamos ampliar essa visão. Exatamente. E, por exemplo, né, um assunto que a minha turma não estava tão presente era operar grupos. E aí vocês estiveram lá na imersão em Salvador. Esse assunto foi tema do palco, né? Vocês falaram disso, a Paty Petrocelli falou disso lá no evento também, das oportunidades que tem. E, poxa, a gente está falando aí de um mercado que dá 30% de margem, né? Assim, a grosso modo, 30% de margem. Não é nada desprezível, né? Ah, com certeza. A própria Paty faz mastermind com você e tudo. Ela fez consultoria também com a gente, a Paty Tours, uma agência que está lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela desenvolveu um trabalho bem ousado com a gente. Ela veio do universo de milhas, buscando esse tradicional. Ela está numa transição de carreira por aposentadoria. Olhando para ela, ela é bem jovem, mas ela está se aposentando, funcionária pública, e ela queria uma atividade para continuar. Então, ela já vinha do mercado de milhas e ela entendeu que, poxa, legal, estou vendendo aqui a passagem aérea, mas eu poderia vender uma experiência completa. Eu adoro viajar, eu adoro ajudar as pessoas. Então, ela olhou para o tradicional, entrou na nossa consultoria e aqui a gente desenvolveu o primeiro projeto dela de grupo. Só para você ter uma ideia, Eric, foi um roteiro para a Grécia, o roteiro dela. Você hoje consegue facilmente encontrar na internet, em lojas de shopping, um roteiro com a quantidade de dias que ela vendeu de 12 a 15 mil reais por pessoa. O roteiro dela foi 28, 29 mil, foi perto de 30 mil por pessoa, ou seja, quase o dobro, o que quebra totalmente a mentalidade daquelas pessoas que acreditam que precisam ter o melhor preço para poder vender. Exato. E o mercado tradicional ele tem hoje essa oportunidade de você entregar muito mais do que o preço, mas a experiência, o teu conhecimento. E a Paty entendeu bem isso, implementou. E o grupo, como você bem disse, é um produto exclusivo da agência dela. Então, os clientes não conseguem comprar o grupo dela na internet. Não é dela o grupo. O valor agregado, o conhecimento que ela já tinha previamente sobre a Grécia, fez com que ela montasse um roteiro que não vende tradicionalmente. E dessa forma, ela coloca a margem que realmente vale a pena para ela e ela consegue chegar até 30% de margem dentro da venda de um grupo. Que são grupos pequenos para 10 pessoas, mas pensa, 10 pessoas, 30 mil por pessoa, então você consegue ao longo do ano fazer alguns grupos como esse e, aumentar o teu fluxo de caixa. Eu, inclusive, estou pensando em montar um grupo para as pessoas que tenham interesse em empreendedorismo, experiências, né, voltadas para o mundo dos negócios, e eu coordenar um grupo desse depois justamente de entender o que está rolando nesse mercado de grupos. E eu, que sou um cara que nasci, né, desse mercado de milhas aéreas, obviamente também quero surfar nessas outras ondas. Porque uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais é que não existe isso de milhas e tradicional. Estamos todos no mercado de turismo. E as milhas são uma ferramenta que em muitos momentos vão possibilitar que a gente consiga melhores margens, não só no aéreo, mas também em hotéis e pacotes. E tem os momentos que a gente vai usar as ferramentas das consolidadoras, das operadoras, que o mercado de milhas decidiu chamar isso de tradicional. Perfeito, Eric. É justamente isso. O agente que tem essa visão 360, ele vai ter um poder de decisão muito mais assertivo e vai escolher o seu melhor fornecedor, o melhor modelo de compra para aquela negociação, visando tanto a experiência do cliente quanto a receita que ele vai gerar para a empresa. Porque a empresa vive de receita, a gente precisa gerar caixa, senão não funciona. Então é um complemento que quanto mais informação eu consigo acumular nessas duas áreas, melhor vai ser a minha entrega e melhor vai ser também a minha margem. Sim. E assim, vim aqui para Natal, né, sem um planejamento com muita antecedência, e aí as passagens estavam na faixa de R$3.000. Eu estava em Brasília e tinha que vir para cá.
E aí, ali no grupo, a gente discutindo, eu falei, não, a passagem não é um problema. Porque a gente que é do mercado de milhas, né, e tem aí algumas informações, o conhecimento, de que a passagem em cima da hora, pra gente, quando vai nas nossas viagens, não tem grandes problemas com preço, mas aí a margem, ela é absolutamente diferente, né? Uma passagem dessa que estava R$3.000, eu emito ela na faixa de R$750 de custo. E aí olha essa margem que você pode colocar mesmo no voo nacional. Perfeito. E isso daí é legal, Eric. Com a convivência que a gente acabou criando a partir dos eventos que a gente foi participando, a aproximação que a gente teve, e a gente vai conhecendo isso daqui e para pensar, nossa, quanto dinheiro eu perdi. Sim. Porque eu emiti muitas passagens dessas de R$3.000, de R$4.000 para uma viagem em cima da hora, e se eu soubesse como lidar com... Porque, assim, tem um custo. Tudo bem, se eu estou vendendo para o meu cliente, eu consigo ter uma margem. Sim. Mas se eu preciso, como você precisou, você poderia ter pago R$3.000, mas pagou R$750. Exato. Então, isso daqui, quando você olha ao longo de um ano, na tua atividade comercial, nos eventos que a gente vai, às vezes é um contrato, é uma consultoria que a gente vai fazer em outro estado, e na ponta do lápis aqui é um dinheiro relevante que deveria ter permanecido no caixa, mas ele acabou saindo. Então você economiza até para a tua própria rotina. Sim, sem dúvida. E isso a gente acaba conseguindo aplicar, né, não só em voos como esse. E tem uma coisa que muitos agentes tradicionais, a gente precisa encontrar um meio de criar uma nova palavra, uma nova determinação. O agente 360, pronto, ele precisa entender, por exemplo, voos da Latam. Cara, no cenário atual, desse momento que nós estamos gravando esse podcast, finalzinho de 2024, é importante deixar isso selado, porque o mercado muda, né? Todos os mercados mudam bastante. Todos, absolutamente todos os voos da Latam, a gente consegue, enquanto pessoas com conhecimento de milhas, emitir na faixa aí de 20% menos do que no site da Latam ou que na consolidadora. Então, a gente tradicional, né, que ainda não está vendendo por milhas, por que ele está deixando 20% de margem na mesa, que ele não vai ter esse 20% na consolidadora? Perfeito. E aí é uma visão e o próprio agente pode tomar a decisão dele de escolher. Pô, eu vou por um lado, eu vou pelo outro. Mas eu acredito, Eric, que eu vejo que na visão dos agentes que vendem milhas, o que eu percebo muitas vezes quando eles chegam aqui na Entour é que o pensamento deles na passagem aérea, e a passagem aérea isoladamente é um commodity. É um pão francês. É um pão francês. E muitas vezes, assim, na verdade, eu comprar no lugar A ou no lugar B, a entrega que eu recebo, a passagem aérea, o voo é o mesmo, o assento é o mesmo, não tem diferença. Então você acaba... passando por uma guerra de preço. Você vive numa faixa de Gaza, literalmente, e, bom, tudo bem, você tem lá a tua rede, tem as pessoas que foram indicadas para você e tudo mais, mas eu vivo numa guerra de preço constante e muitas vezes um cliente que vem por preço, ele vai por preço, às vezes por R$10 de diferença ele te troca, e eu acredito que esse não é um modelo de negócio sustentável. E aí que entra essa visão 360 de olhar para o mercado tradicional e entender que o teu conhecimento, provavelmente se você trabalha com milhas, um agente de milhas, com acesso à informação da forma que você tem, a possibilidade de emissão com preços acessíveis, você deve viajar bastante. Então, quem viaja muito tem muito conhecimento sobre destinos e você pode utilizar esse seu conhecimento no mercado tradicional para criar experiências únicas para o seu cliente. E é isso que a gente ensina aqui. A gente ensina, dentro de um processo de venda, as pessoas... por meio de perguntas consultivas, elas conseguirem entender exatamente o que é uma boa experiência para o cliente e ele utilizar o conhecimento que tem para agregar e formar uma experiência. Isso daqui é totalmente diferente de entrar no autosserviço do turismo, por exemplo, um site da Decolar, que é um modelo de negócio totalmente diferente e inteligente para o modelo deles. E existe, ganhando volume, né? Ganhando volume. Mas o perfil de cliente que entra ali, ele não precisa de suporte, ou ele não entendeu ainda, ele não foi educado, porque talvez a agência que deveria comunicar melhor sobre como que é a prestação de serviço dele, ela não faz. Então o cliente não entende, ele fica confuso, ele só olha para o preço. Aí ele vê aqui no site da Decolar é uma coisa, na agência de viagens é um pouco mais caro. Então é o papel do agente na sua estratégia de comunicação e tudo mais, fazer com que o cliente entenda o que ele tem quando compra com a agência em relação ao que ele não tem comprando direto na internet. Eu vejo até, Eric, pessoas que quando viajam,
sem o auxílio de uma agência, eu estou até com um projeto de fazer um podcast com turistas. Uau! Né? Diferente. Diferente. Já fica aqui, né? Vai sair isso daí, de parar dentro dos hotéis. Como a gente mora em Natal, uma cidade turística, parar nos hotéis, a gente tem contato com os receptivos locais, de repente pegar voucher de passeios e convidar os turistas para sentar e bater um papo com eles. Eu quero saber qual é a visão deles. A mentalidade do turista. A mentalidade do turista. E levar esse conteúdo para o agente de viagens. É porque realmente o turista ele fica confuso. O viajante ele não sabe exatamente como que funcionam as coisas. Cabe a nós orientá-lo. E quando a gente consegue orientá-lo, abrir a mente dele, fazê-lo entender que ele não precisa, quando chegar no destino, pegar o Google de manhã para falar o que eu faço hoje. E ele pode ter alguém que conhece tudo e planejar cada detalhe do dia. Então, isso daqui faz toda a diferença. Sim. E já que a gente está falando, né, de turista, do agente, como que o agente pode atuar de uma forma mais assertiva com os turistas? Quando eu estou fazendo algum conteúdo ao vivo e tem uma audiência que vem do turismo tradicional, a principal pergunta deles que aí obviamente a gente já tem as respostas, mas a passagem com milhas não pode ser alterada, e se meu cliente quiser reembolsar, e tudo isso é um mito, né? Uhum. Mas na sua experiência, você que é o cara que veio do turismo tradicional, né, e agora vem aí nessa aproximação com as milhas, no seu público, quando fala em milhas aéreas, qual que é o ponto que mais eles estão reticentes? Então, quando a gente fala aqui hoje de milhas aéreas, a gente entende que as pessoas se sentem inseguras em relação ao embarque do passageiro, de medo de acontecer... Caiu o bilhete, o passageiro no aeroporto, e, enfim, uma simples troca de voo do cliente em cima da hora pode causar uma insatisfação. O que eu vejo, Eric, é que, na verdade... O que não pode acontecer é a falta de transparência na sua venda. Quando você faz um atendimento, se você vai emitir com milhas aéreas, existem consolidadoras de milhas, inclusive você tem uma consolidadora de milhas, sim, são empresas sérias. No mercado tradicional existe também outras consolidadoras de milhas, mas a gente não pode fazer uma venda como essa sem deixar o cliente saber sobre as regras que ele tem. Cada bilhete tem sua regra e a gente tem que ser transparente. Se o cliente está de acordo em pagar um pouco menos para poder acessar aquela tarifa, então tá tudo bem, você faz um contrato com ele. Eu acho que essa daqui é a mentalidade que o agente tem que ter. Porque senão, o que ele quer é a flexibilidade de uma tarifa que eu posso alterar. Então você tem que ter a visão 360 para entender isso tudo e utilizar a melhor ferramenta no momento que você está diante do atendimento que você tem. Sim. Não, e é interessante isso, né, da tarifa e que reembolsa. Eu, por exemplo, emiti meu voo aqui de Natal para São Paulo usando duas estratégias diferentes. Uma estratégia polêmica, que acredito que os agentes mais tradicionais devem ficar arrepiados, que é o skip lagging, e ainda emitindo uma tarifa full. Por quê? Eu queria garantir o meu voo para São Paulo, mas o meu destino final, em tese, não é São Paulo. O destino da passagem não é São Paulo, mas eu vou para São Paulo. Mas também eu quis emitir uma tarifa full. O que é a tarifa full? É quando você pode cancelar a qualquer tempo, sem nenhum tipo de taxa. E assim, traduzindo a quantidade de milhas extras que eu paguei para esse voo ser reembolsável na totalidade dele para dinheiro, algo em torno de R$150. Eu paguei esse valor a mais para que eu possa cancelar esse bilhete até minutos antes do embarque. Então, são conhecimentos como esse que muita gente não tem. Uhum. Quando eu falo isso, então dá para cancelar? Dá para alterar? Sim. Assim como num bilhete emitido de forma tradicional tem as suas regras e alguns também não podem ser alterados e cancelados, nas milhas também tem. Mas eu fico pensando, né? Falar para o agente tradicional assim, faz um skip lagging para o cliente poder pagar ainda mais barato na tarifa. Eu acho que, na verdade, o mercado tradicional não conhece essas técnicas. Eu acho que a visão que tem o seu preconceito, ele envolve a falta do conhecimento. Você rompe essa barreira de preconceito à medida que você se permite conhecer sobre as técnicas, sobre como funciona, mesmo que sem intenção de aplicá-las, você com a intenção de ser um empresário com uma visão 360, sim, de entender o que está acontecendo, para poder tomar as suas melhores decisões. Então, enquanto não tiver esse rompimento, a gente vai continuar enfrentando esse preconceito. E eu vejo que essa aproximação a partir da gente que está ali representando o mercado tradicional na frente e você que está ali representando o mercado de milhas e todos os mentorados que estão em torno, que somando aqui são mais de 50 mil famílias.
Então a gente consegue de alguma forma plantar sementes que ao longo do tempo elas vão germinando, vão dando frutos e a gente vai multiplicando essa mentalidade. E como vão ter pessoas assistindo esse podcast que vêm do turismo tradicional e devem estar se perguntando agora, o que é skip leg? Então vamos lá, vou explicar o que é o skip leg para vocês entenderem. Por exemplo, eu estou aqui em Natal e preciso estar em São Paulo na próxima semana. Só que os voos para São Paulo estavam custando em milhas, vamos falar aqui em quantidade de milhas, mais de 100 mil milhas da Latam. Só que eu emiti o voo com destino final Curitiba. Por quê? Feito isso, caiu para 58 mil milhas. Ou seja, a quantidade de milhas, e isso vai refletir, obviamente, no preço final, caiu pela metade. Só que eu não vou até Curitiba. E aí existem alguns riscos de você emitir um bilhete desse, né? Porque se eu despachar a mala, em tese, a mala vai até o destino final, ainda que exista a regra da ANAC que a mala não pode embarcar sem o passageiro, então eles vão tirar a mala do avião e tal, mas não é recomendado você emitir um bilhete como esse se você tiver mala despachada. E também, assim, o que eu comprei da Latam? Natal, Curitiba. Se houver alguma alteração nesse meu voo e eles me alocar numa outra rota que eu não passe por São Paulo para abandonar o último trecho, eles vão, obviamente, eles estão certos, né? Se me colocar num voo que vai pelo Rio de Janeiro ou um voo que vai por Brasília, eu não tenho direito de reclamar. Inclusive, eu tenho muitos alunos que operam fazendo skip leg para passageiros, mas é isso que você falou, com a absoluta transparência, isso. Explicando para o cara, ó, esse voo do método tradicional, ele vai custar R$3.000. Se a gente emitir dessa maneira, você desembarca em Guarulhos e não segue o próximo voo, vai custar R$1.500. Você topa? E aí existem algumas estratégias para mitigar ainda mais o risco, né? Por exemplo, eu emiti um voo que eu chego em São Paulo, em Guarulhos, e decolo para Curitiba, teoricamente decolo para Curitiba, saindo de Congonhas. Então, numa situação como essa, daria até para despachar a mala. Porque, de qualquer forma, eu vou ter que fazer o trânsito do aeroporto. Mas é uma coisa que a gente, obviamente, só recomenda para passageiros, para clientes altamente conscientes de como funciona essa sistemática e que o senhor Jerome da Latam não esteja nos ouvindo, porque ele já faz aí algumas declarações um pouco polêmicas com relação ao mercado de milhas, e aí falando, poxa, o cara ainda, além de emitir com milhas, ainda tá fazendo skip leg. Mas olha, Eric, isso daí também, eu não tinha consciência do nome, tá? Mas a gente já chegou a fazer através de consolidadora tradicional. Era uma perna, falar assim, cara, o voo Natal-São Paulo tava X, mas o voo Natal-Curitiba, né, que tinha conexão em São Paulo, tava um pouco mais barato. Então, aí realmente... deixar o cliente ciente, apresentar alternativas, porque às vezes você se vê diante de uma situação onde o cliente fala assim, olha, eu não consigo pagar esse valor, só consigo passar esse, e você... Acha uma passagem nesse preço. Exato, você pode ter alternativas ali na sua frente, ou você pode se limitar somente àquilo que te colocaram ali, ou você pode abrir a sua visão e ter uma visão mais 360, olhar para todos os lados e falar, realmente eu não tenho. Mas se você falar realmente eu não tenho, é porque não existe nenhuma possibilidade mesmo. Sim. Inclusive... existe ferramenta para facilitar isso. Tem um site chamado skiplegged.com que você coloca lá. Porque assim, imagina você ficar testando na unha. Natal Curitiba, Natal Porto Alegre, Natal Caxias do Sul. É impossível, né? No dia a dia a gente não tem esse tempo. Então tem ferramentas para isso. Então a gente usa esse site chamado skiplegged.com. Você coloca lá, Guarulhos, Natal, São Paulo, no dia X do mês Y. E aí ele já mostra para você. Ó, emite para Curitiba, que está mais barato do que emitir só até São Paulo. Então, isso facilita muito a vida das pessoas. E no caso desse bilhete da Latam, e pela sistemática de precificação da Latam, esse cenário do que eu expliquei, que reduziu praticamente 50% a quantidade de milhas para eu voar dessa forma, vai refletir na consolidadora. Por quê? No caso da Latam, especificamente, a precificação em milhas reflete imediatamente no preço em dinheiro também. Pois e nessa convivência com você, aprendi até que hoje é possível comprar com milhas em algumas operadoras, ir muito além do aéreo. Sei. E assim, Eric, a gente comentou do Alexandre no início, o Alexandre ele deu uma aula, eu achei assim fantástica. Ele pegou muito bem a metodologia da Entur, ele entende muito sobre o mercado de milhas, e ele mostrou nessa aula um modelo de prospecção ativa, onde o próprio vendedor dele entra em ação para fazer a venda acontecer sem que o cliente tenha solicitado. Então ele deu alguns passos e eu achei bem interessante que dentro desses passos, eu sou assim, bem leigo ainda em milhas, eu estou
me abrindo para poder entender, mas eu achei interessante. Ele tinha um portal que não era gratuito o acesso, ou tinha um acesso gratuito, porém limitado. Mas ele tinha conta lá porque para ele era uma ferramenta de trabalho. É como se fosse um buscador com várias companhias aéreas onde você conseguia encontrar oportunidades aleatórias. Então, de repente tinha um trecho de voo, sei lá, Natal-Lisboa, que isoladamente ela estava com uma quantidade de milhas bem menor do que o normal. Então, ele orienta um vendedor específico dele a sempre entrar ali no site, encontrar aquilo dali, e ele faz o que a gente recomenda aqui de prospecção ativa. A gente sempre fala do ponto de vista de negócio, que o seu negócio ele só vai funcionar quando você tiver a habilidade de vender várias vezes para o mesmo cliente. Então a gente cria meios para isso, processos para isso. E ele pega a oportunidade, aí identifica, o voo é para Lisboa. Quem aqui na minha base me procurou recentemente para comprar Lisboa? Então, ele primeiro filtro, ele encontra essa pessoa e consegue conectar uma oportunidade com aquilo dali. Ou pessoas que não me procuraram, mas que têm uma proximidade com que eles me procuraram, enfim. E dessa forma, se você tem essa rotina diária de buscar oportunidades, olhar para a sua base, olhar, com quem eu posso surpreender hoje entregando essa oportunidade? Porque no final, se tu faz uma ligação para o cliente que não te pediu, dizendo que você encontrou uma oferta e lembrou imediatamente dele, e essa oferta é muito boa, ele pode não comprar de você, mas ele pode, primeiro, te indicar uma pessoa que compre, porque ele tem um sentimento de cuidado aí envolvido. Isso, e do outro lado tem esse sentimento de cuidado, você gera relacionamento. Sim. Aí esse cliente daí vai falar, ele se importa comigo. E se você tem essa rotina diária, você faz o resultado acontecer. É isso que a gente ensina aqui na Entur, porque se a gente for um empresário passivo, o negócio não acontece. O resultado ele é sempre uma consequência. A gente precisa fazer as tarefas que estão no nosso controle, que são ações que nós executamos, e o resultado é uma consequência disso. O nosso papel aqui é ensinar para as pessoas a organizar a sequência de execução dessas tarefas. Até porque o Bruno é conhecido como... O sobrenome dele é CRM. É CRM, exato. Então, são os processos. O processo nada mais é do que um monte de tarefa que tu faz de maneira organizada. Primeiro essa, depois essa, depois essa. E quando você tem isso dentro de um mapa, literalmente desenhado, você fala, cara, agora eu posso contratar uma pessoa e treiná-la. Falar, execute a mesma coisa. Você sabe ler e escrever? Leia isso aqui e execute. Fica fácil. E sabe o que muda, Eric? Quando você vai contratar alguém, você não precisa contratar uma pessoa super qualificada, ou uma pessoa cara que estava em um concorrente seu, que você teve que tirar de um concorrente. Pelo contrário, é melhor você pegar uma pessoa verde, que vai aprender exatamente o teu processo e vai ser um executor daquilo que já funciona na tua empresa. Sim. E você ganha ali a possibilidade de ter uma... Porque contratar é difícil. Muito. Então, se você pode contratar uma pessoa que não está 100% preparada, mas que tem o perfil que tu busca, você vai ter um leque maior. E você não necessariamente precisa contratar a pessoa mais cara. Tu pode pegar uma pessoa que você vai fazê-la crescer junto com você. E isso faz toda a diferença. É uma construção de um negócio. São muitas coisas envolvidas. Pois é, e a gente está falando de processos, né? E o Bruno é o cara do CRM. Eu quero, inclusive, entrar nesse assunto aqui. Mas voltando um pouquinho, e o CRM ele vai ser fundamental para isso, que é justamente unir ferramentas que facilitam o dia a dia de quem vai atuar com as milhas com o CRM. E o mercado de milhas, ele nasce, né? As pessoas geralmente nascem muito na venda para o amigo e a coisa vai crescendo e às vezes sem essa estrutura de CRM. E aí juntar essas duas oportunidades é o game change. Por exemplo, você falou de ferramentas que a gente usa para facilitar as buscas, né? Por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso muito chamada TK Milhas. Inclusive, o dono dessa ferramenta ele faz parte do nosso mastermind, o Murilo. E assim, está investindo muito em tecnologia, colocando IA para trabalhar. E uma coisa que é muito comum no nosso mercado de milhas são softwares que ficam mapeando as melhores oportunidades, e o TK Milhas é um deles, para que a gente possa fazer as emissões, né? Tem um outro software que é gringo, que eu uso bastante, chamado Citsaero. E, cara, quando eu comecei a aplicar isso nas minhas emissões, o meu jogo mudou. E qual que é a sistemática por trás disso e que conecta com o CRM? Você vai lá num software como o TK Milhas ou como o Citsaero, e a forma que cada um vai contribuir no seu negócio é um pouquinho diferente. Você vai lá e você mapeia que, por exemplo, isso aconteceu hoje. Tá uma chuva de disponibilidades de voos da TAP por milhas e eles reduziram a quantidade de milhas. Então você usa um software como esse para mapear todas as datas que você tem essas tarifas especiais,
você conecta com o seu CRM e aí você dispara. Fala, ó, todas as pessoas que tiveram interesse em Lisboa, que tá lá mapeado no CRM, com esse software que encontra as disponibilidades, você já sabe, você vai assertivamente e manda pro cara as datas com o preço e aí a ferramenta tá fazendo 50% ou mais do seu trabalho. É isso, Eric. As pessoas perguntam muito de onde vem o sucesso dos alunos da Entur, por que eles conseguem romper barreiras de lucro bem alta. E o segredo, na verdade, está numa estrutura organizada. A gente fala de um mercado digital que foi acelerado por causa da pandemia, uma super digitalização, as coisas acontecem no digital hoje e o digital deixa rastro em tudo. Quando a gente fala de CRM, o CRM é uma ferramenta que integra com múltiplas outras ferramentas e ele gerencia todo o seu atendimento. Então, se eu vendi ou se eu não vendi, isso está no CRM. Quando eu conecto o CRM, por exemplo, com a minha estrutura de marketing, eu vou saber quando eu vendi exatamente quais são os anúncios que estão me fazendo vender. E o que mais faz as pessoas errarem, Eric, é que eu vejo muita gente decepcionada, inclusive se você está assistindo o podcast e é decepcionado com isso, diz assim, olha, eu errei muito com anúncio, porque as pessoas anunciam e falam, os anúncios não funcionam. Para mim não funcionou no mercado de viagens. Tentam de toda forma anunciar e não funciona. E na verdade o anúncio ele não foi feito para funcionar de primeira. Se você conseguir acertar de primeira, eu diria que tem uma pitada de sorte. Sim. O resultado do anúncio, ele vem através da otimização. E eu só consigo otimizar aquilo que eu tenho dados. Métricas, exato. Então, quando eu conecto a minha ferramenta de anúncio junto com o CRM, e eu consigo entender, pelo menos, quais... Porque assim, se eu atendi 100 pessoas e não vendi nada, mas eu consigo pelo menos entender dentro daquelas 100 pessoas quais eram as boas, eu consigo olhar, dentro de 100 tiveram 20 muito boas, elas não compraram, mas eu queria pessoas como essa. Eu consigo na próxima rodada de anúncio trazer 100 pessoas parecidas com aquelas 20. Então, a cada rodada que a gente otimiza, a gente vai aumentando o nosso resultado até que a gente encontra o que seria a receita do bolo mais daquela empresa, porque não existe uma receita geral. Existe uma estrutura, existem os dados e existem os processos para você analisar esses dados e conseguir otimizar e entender o que exatamente para você funciona. Aí quando você encontra isso, aí você consegue escalar. A gente tem uma aluna que veio... lá do Lucrando com Milhas, que é a Manu da Destinos Infinitos, que ela se estabeleceu muito bem lá de Recife, no mercado tradicional também, utilizando tudo isso. Ela dominou, ela trabalhou inicialmente em um grupo também, que foi um grupo para Toscana, para 20 pessoas, de onde ela tirou 18 desconhecidas da internet através de anúncio. Então, o anúncio funcionou de primeira? Não, mas foi a otimização. Foi até com um pouco de emoção. Foi dentro da nossa consultoria, então as otimizações estavam chegando, 3 meses do grupo, o negócio não estava andando. Na hora que acertou, falou, cara, ela se arrependeu de ter poucos lugares, porque acabaram as vagas e continuaram pessoas querendo comprar. Então, o que ela fez? Lista de espera, outro grupo e fez uma outra data. E hoje ela mesma fala publicamente, eu aprendi. Eu não dependo mais deles. Eu posso pegar e fazer a minha estrutura funcionar, que a qualquer momento eu aperto um botão, os anúncios funcionam, eu já consigo entender e fazer. Ganhou autonomia para gerir o negócio dela. Sim. E assim, no mercado, né, o Bruno é conhecido como o cara do CRM. Você veio desse mercado de CRM, de tecnologia, né? Porque o CRM ele nasce ali, né, muito da tecnologia, antes do turismo. Quem que era o Bruno antes da Entur? Pois é, cara, o CRM ele meio que salvou minha vida, né? Porque, na verdade, eu tenho uma história que eu gosto de dividir a minha história entre antes e depois de ser pai. Quando eu virei pai, eu tive certas emoções, eu tive que lidar com certas emoções que eu não estava preparado para isso e que eu não sabia que ia acontecer. Então, para mim, estava tudo, né, de boa. Aí, quando aconteceu, eu meio que fui pego despreparado. Na época, eu tinha acabado de fazer uma transição, eu tive uma agência de marketing que trabalhava especificamente com live marketing, que são interações ao vivo dentro de evento. A gente tinha um contrato com a Coca-Cola, passei 6 anos como agência exclusiva da Coca-Cola na região e tudo, que é a minha área como turismólogo. Uma das habilidades do turismólogo é gestão de eventos. Então eu trabalhei um tempo com isso e em 2016 eu fiz uma transição para uma agência de viagens. Eu já tinha trabalhado com operadora, com agência, eu fui uma pessoa muito ativa enquanto estudante, estagiário, enquanto trabalhava de CLT, lá em 2000 e pouquinho, bem há muito tempo atrás.
Mas em 2016 foi quando minha filha nasceu e foi exatamente quando eu trabalhava com o evento e falei, cara, eu não posso viver nessa loucura. Eu tenho que ter uma rotina um pouco diferente. Eu tenho que ter tempo. Ou eu tenho tempo ou não vai dar certo esse negócio. Então, lá na empresa de eventos, eu fiz, por exemplo, uma vez o São João de Campina Grande da Ambev. Eu passei 30 dias fora de casa. Eu ia em casa só, porque de Natal para Campina Grande eu vou de carro, umas 3 horas e meia. É perto assim? É perto. Mas eu vim em casa só para deixar minha mala, pegar outras roupas e voltava para lá. Então, eu não queria passar por situações como essa e não ver a minha filha crescer. Aí eu tive a oportunidade, fiz uma transição dentro da agência e nesse momento daí que começaram as coisas a acontecer, porque o resultado ele não é fácil. A gente tinha muito um resultado, esse mês foi bom, esse mês não foi bom. É o famoso, tô rico, tô pobre. E aquilo começou a me causar muita ansiedade. Foram os sentimentos que eu tive que aprender a lidar. Ansiedade, medo, insegurança. Porque eu agora tinha que sustentar uma criança, tinha que pagar um plano de saúde, tinha que... Eu ficava aquela visão do medo, que é algo que pode te paralisar no presente, mas que pode nunca acontecer o que você está com medo. E eu comecei a ficar com isso na cabeça. Mas, enfim, naquela época a gente já dominava o digital de alguma forma, já fazia anúncio, já vendia, mas não tinha previsão. Não tinha, e a gente não gerenciava atendimento com CRM. E eu, naquele altos e baixos, eu parei, respirei, falei, calma, eu vim de uma formação, eu passei por uma pós-graduação, eu estudei, eu tenho conhecimento de negócio, eu tenho que usar o conhecimento que eu tenho. Eu estava muito envolvido na emoção e pouco na razão, no parar para pensar e entender que o resultado é uma consequência. Aí eu parei e pensei, cara, eu tenho que fazer aqui o processo, eu tenho que organizar, eu tenho que mapear. Aí eu comecei a colocar tudo em planilhas e era levantar as métricas da semana, entender quantos clientes entraram, quem foram esses clientes, registrar todo mundo, tentar fazer recuperação de vendas. Comecei a tentar fazer isso tudo de forma manual. Cara, eu acho que boa parte da minha careca vem dessa época. Até que eu parei, eu já tinha o RD Station Marketing e naquela época... Aí para 2016 e 2017, se pesquisar na história, o RD Station CRM antes era chamado Pluga CRM. Aí o RD... Que acho que foi até uma empresa que eles compraram, Eles não é compraram, isso? exato. Assim como eles compraram o Talos, que virou RD Conversa, enfim. Então, eles tinham acabado de fazer essa transição. Eu falei, cara, CRM, não tinha parado para pensar nisso. Quando a gente colocou o CRM, aí tudo aquilo que eu fazia manualmente, que estava me deixando careca, passou a ficar automatizado. Aí parou de cair o cabelo. Acabou que acelerou bastante, né? Vou ter que fazer um implante. Aí, o fato é que naquele momento a gente conseguiu ter mais previsibilidade e num espaço de 3 meses a gente dobrou o faturamento. Então aquilo que era o nosso melhor, a gente já estava no dobro daquilo. Tanto é que a gente virou case de sucesso lá no RD, né? E tudo mais. E aí de lá para cá eu comecei a entender, cara, eu acho que eu estou descobrindo algo aqui que é relevante. E aí, Eric, chegou um ponto que eu pensei, eu vi eu não lembro agora o nome da teoria, mas é uma pirâmide que coloca o nível de conhecimento que você tem. Tá, são os 4 níveis do conhecimento. Não sei que não sei, sei que não sei que sei e não sei que sei. Esse daí é muito legal, eu conheço, mas não era exatamente... É outra pirâmide. É outra pirâmide, que falava sobre o nosso nível de conhecimento, onde, por exemplo, você tem um percentual quando você lê, você tem um pouquinho maior quando você lê e ouve, tem 95% é quando você executa e ensina para outras pessoas. Ensina para outras pessoas. E eu fiquei com esse negócio de ensinar, cara, eu tinha uma barreira na minha cabeça e tal, e eu ficava, tenho que ensinar, porque no meu game ali, eu já tinha zerado, eu falei, cara, eu já entendi como gera resultado aqui. Mas só que a minha realidade, ela é limitada, eu tenho que olhar para a realidade de outras pessoas. E eu ficava com isso na cabeça, mais introvertido, com medo, até que veio o case do RD. Eu falei, cara, eu acho que esse case ele pode me credenciar e eu posso me escorar nele e falar, olha, eu tô falando sobre isso, mas olha só o que eu fiz, eu posso te ajudar. E nisso daí veio a primeira turma, aí transformação e tal, e hoje a gente tá... É o lance de ser professor de verdade, né? Exato. Você aplica, tem o resultado, e aí sim você ensina para outra pessoa, né? É diferente de alguém que vai lá e entende de CRM, é especialista em como funciona o RD Station, mas ele só sabe até a hora de implementar o processo. E depois, quando a coisa de fato está acontecendo? Poucos são professores de verdade nesse mercado digital, principalmente. Pois é, e eu gosto de acreditar, assim, quando eu levanto todos os dias, eu sempre penso, hoje
eu tenho 3 filhos, eu perdi um filho, eu tenho 2 filhos com a gente, o Caio e a Bruna. Eu sempre penso no futuro, quando eles olharem para o passado do pai, quem foi o meu pai? Eles vão sentir orgulho ou não vão sentir orgulho? Então eu venho aprendendo a ter um porquê. Por que eu levanto da cama? Por que eu faço o que eu faço? Às vezes é uma correria, um monte de mentoria, é live, é contribuição, é colaboração. Sempre falo que ninguém fica para trás. As pessoas que me procuram, que pedem ajuda, eu não nego ajuda, né? E eu tenho um porquê aqui. Não só eu, como é o sentimento de toda a Entur. Eu costumo dizer que eu não te ensino a usar o CRM, eu não te ensino a gerar resultado, eu não te ensino nada disso. Eu te ensino a fazer com que a família por trás da empresa tenha segurança financeira e que você tenha tempo para ver os seus filhos crescerem, para que os princípios e valores que seus filhos vão carregar nessa jornada, eles representem você, e não a tia da creche que, porque você tinha que trabalhar e não tinha uma empresa organizada, com gestão, com sistemas, com automações, você tinha que trabalhar de 7 da manhã até as 10 da noite, porque não tinha previsão, porque não tinha um processo, porque não tinha um método, porque a empresa realmente era uma aventura de tô rico e tô pobre. E aí você organiza o teu negócio, cria processos, consegue contratar pessoas e consegue delegar, consegue controlar, consegue ser eficiente e hoje consegue viver com a sua família, consegue dar segurança financeira para todo mundo. E eu sempre falo, é sobre a família por trás da empresa. A empresa é um meio para fazer a família, que é a maior de todas as instituições, fazer com que ela não se rompa, não haja uma ruptura. Porque quando a gente olha, Eric, quando a gente olha nas estatísticas, os principais motivos que fazem um casal separar é dinheiro. É dinheiro, cara. E é falta de tempo também. Quando você não tem tempo, você perde intimidade. Pô, experimenta passar um mês sem falar com teu cônjuge, sem ter intimidade, sem estar próximo, você desconecta. Vínculo, né? Vínculo. Então é extremamente importante ter esse vínculo, isso é diário. Você tem que desfrutar com tempo um pouco da sua família todos os dias, e tem que garantir que esteja seguro financeiramente. Com isso, ok, é muito mais fácil você lidar com os desafios do dia a dia. E se isso daqui está tudo certo, aquele desafio que aparece no seu caminho vai ser superado, porque você tem bases equilibradas. E a gente acredita nisso e levanta de manhã cedo da cama. Pô, cara, é por essas famílias que a gente vai se esforçar. Então, pô, cara, eu acho que todo mundo é ser humano. Ninguém levanta todos os dias da vida. Tem dia que tu tá cansado, tu tá estressado, tem coisas na tua cabeça, mas tu tem uma missão. Tu tem que levantar, tu tem que fazer. E a gente não admite entrar para fazer 50%. Se eu fui ali, tem que ser o meu melhor, a minha melhor versão. Por mais que naquele dia não seja o meu melhor dia, quando eu entro na reunião com o mentorado, cara, para ele é o melhor momento que ele tem e eu tenho que dar o meu melhor. Eu não posso transferir. E aí entra essa gestão das emoções, a gente vem aprendendo, amadurecendo isso. E com certeza, acho que quando a gente fortalece a nossa mente, a gente consegue lidar com os desafios e superar com mais facilidade. Uau! O Damásio, né, um mentor que eu tenho do digital, ele fala muito disso, que a sua vida tem que caber dentro do seu trabalho. E não é o seu trabalho que tem que caber dentro da sua vida. Porque Perfeito. Muitas vezes é justamente isso, né? A empresa crescendo, lidando com os desafios, e a empresa em primeiro lugar, e muitas vezes os clientes em primeiro lugar, porque quem está em casa entende. Só que aí chega uma hora que esse vínculo começa a se romper, e aí depois você, de repente, construiu um império, e aí você vai estar lá dentro do teu império, e aí? Pois é, e isso daqui também, eu estou falando de família, mas envolve quem vive sozinho, eu sou solteiro e tal, tenho uma vida independente. Você precisa ter tempo para cuidar de você. Então, é a mesma coisa, é a sua vida, é as relações que você tem com as pessoas que importam para você. De repente, é a sua mãe, é o seu pai, são seus avós, são pessoas que estão próximas, irmãos. É a sua saúde. É priorizar, falar, eu não tenho tempo de fazer um exercício, eu não tenho tempo de me alimentar bem por causa do trabalho. O que vai acontecer? Você vai ganhar muito dinheiro para daqui a algum tempo você ter dinheiro para pagar um sírio libanês. Que a gente estava falando ontem no carro isso. Exato. Então a ideia é que a empresa ela nos traga liberdade, como você fala com seus mentorados, os livres, para que a gente tenha a liberdade de realmente viver a melhor vida para a gente. Você tem uma família, que você tenha tempo com essa família. Se você está sozinho, que você tenha tempo para você, que você possa investir no seu conhecimento e no seu desenvolvimento. Não adianta, por exemplo, estar aqui em Natal, uma cidade incrível. Inclusive, ali na época da pandemia, eu fiquei uns 3, 4 meses aqui em Natal. Porque, enfim, né? Tava livre. Foi ali a gente, né, deixou de ter escritório naquele momento.
E não adianta, né? Você ter toda essa liberdade, mas a liberdade só de estar no lugar, mas não estar de fato presente nos lugares. E uma coisa que eu venho falando bastante é que o mundo do turismo, o mundo das milhas aéreas, ele te dá a liberdade financeira e geográfica para você estar onde você quiser estar. Seja, no meu caso, que cada dia está numa cidade diferente, ou com os filhos, com a família, curtindo uma quarta-feira à tarde na beira da praia. Eu tenho um amigo, era um mentorado que virou um grande amigo, que ele sempre fala, às vezes ele manda foto, ele fala assim, isso aqui é impagável. E o que é essa foto? Numa quarta-feira à tarde, ele indo na escola do filho, poder ver a apresentação do Dia dos Pais, a apresentação do Dia das Crianças. É isso, né? É isso, cara, é sobre isso. E quantos pais, e eu digo isso daí porque eu vejo, eu vi uma cena uma vez que eu fiquei muito triste vendo aquilo dali. Que, assim, dentro da escolinha lá da minha filha, a gente acaba conhecendo né, os amiguinhos da turma e tudo, e sabia que tinha uma criança lá que os pais eram separados e tudo mais. Pô, era dia dos pais. E a mãe não podia ir no dia, e o pai disse que ia e não foi. Pois. E a criança ficou com a expectativa de que o pai iria. Quando chegou lá na apresentação, ele se apresentou, o pai dele depois não foi dar o abraço, ele ficou lá tristonho, né, meio que chorando, engano no cantinho, enquanto todas as outras crianças estavam com o pai. Aquilo ali foi uma cena que partiu meu coração. E eu imagino que provavelmente aquele pai não fez aquilo de propósito. Talvez ele, na cabeça dele, ele fez aquilo porque ele precisava do dinheiro para poder... Bancar a escola. Bancar a escola, e exato. o Sírio Libanês. Né? Então, isso tem um valor muito grande, você ter a liberdade de falar assim, olha, nesse momento, porque minha empresa tem processos, porque as pessoas já sabem o que tem que fazer, tá tudo bem delegado, olha, nessa tarde, cara, meu celular tá desligado, tá, gente? Vocês sabem como resolver, eu volto às 5 horas. Porque nesse momento eu vou viver aqui essa experiência que para mim é muito relevante. E é sobre isso. Essas experiências, elas são individuais. Para algumas pessoas é estar na beira de uma praia na quarta-feira à tarde, para outras é estar na apresentação dos filhos. Sim. Mas o importante é que a gente tenha a liberdade de fazer o que a gente realmente gostaria de fazer. Exatamente. E, Bruno, uma pessoa que ela vem do mercado de milhas e ela começa a olhar para o mercado tradicional e ver as oportunidades desse mercado, quais são os principais desafios que você enxerga nessa transição? Não é bem uma transição, né? Mas é essa adição de um novo universo. Na verdade, o pessoal que chega de milhas, eles já são bem inteligentes. Eles já lidam com um grande volume de informações. O maior desafio para quem quer entrar no turismo é saber lidar bem com o computador. É você conseguir usar os sistemas, porque no final das contas é só isso que você precisa, de um computador, você acessar uma página na web e lá dentro você consegue tudo. E essas pessoas já têm essa habilidade, elas já entendem sobre o mercado, mais ou menos, não têm o conhecimento todo. O que a gente introduz a elas, que é muito importante, é elas entenderem toda a dinâmica do trade turístico, porque existem as empresas do mercado tradicional, elas são extremamente relevantes, elas garantem que você tenha 20, 30 anos de empresa. O mercado de milhas não te garante nada. O mercado de milhas amanhã ele pode mudar, como já mudou várias vezes. E, obviamente, é bem difícil acontecer algo que acabe com o mercado de milhas. Mas é bem fácil acontecer algo que estava te dando muito dinheiro e de repente acabou aquilo. As ondas. Sim, acontece. Então você não pode depender disso daqui. Se você quer ter um negócio que daqui a 20 anos fique para um filho, ou que você de repente até possa vender o teu negócio porque ele é realmente sustentável, você precisa entender a dinâmica do trade turístico, ter essa visão 360 do agente que enxerga todas as oportunidades e conseguir, dentro de oscilações, utilizar o melhor que você tem naquele momento de oscilação de um mercado ou de outro. Então, o nosso papel aqui é justamente trazer esse conhecimento para todo mundo, para que eles consigam tomar as melhores decisões e também para eles entenderem que o alto volume de vendas, ele requer segurança, ele requer um fornecedor que tem uma equipe que você muitas vezes não tem. Às vezes as pessoas chegam com a mentalidade de eu quero operar tudo por conta própria. Então eu vou entrar em contato direto com o hotel, eu vou entrar em contato direto com o receptivo. Fica louco em uma semana. E tu vai gerar um monte de contas a pagar e receber. Onde eu poderia, numa operadora, num portal online, fazer o pacote todo do cliente, gerar um único link de pagamento que a operadora gera para mim e o cliente paga e eu só recebo minha comissão, simplifico minha operação. Então, cada agência tem o seu momento. Aí eu comecei a crescer e agora eu tenho um time, então você pode, talvez, buscar alternativas para melhorar a sua margem dessa maneira. Mas enquanto você está
trabalhando de maneira independente, você precisa entender que o fornecedor é uma extensão da sua empresa e você pode ser o melhor de todos os atendentes. Se você entregar essa pessoa para um fornecedor ruim, a experiência do cliente vai ser ruim, porque a gente não é dono do avião, do hotel, de nada. E aí que entra você ter esse conhecimento para tomar sempre as melhores decisões. E esse é um desafio que eu vejo em trabalhar no mundo do turismo. Porque nós vendemos um produto, vendemos um serviço que nada praticamente está no nosso controle a entrega, né? Porque quem vai entregar é o cara do transfer, que às vezes atrasa, é o hotel que às vezes não agrada, o café da manhã, às vezes... Que controle nós agentes temos pelo café da manhã do hotel? Nenhum. Mas acaba refletindo justamente na entrega que a gente faz pro cliente. Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. É um desafio. Pois é, outro ponto que a gente também acaba introduzindo para eles é aquele princípio de valor agregado, de ser único, de posicionamento. Então, a gente, por exemplo, tem uma franqueada hoje que tem um filho especial, que é autista. E ela lida com esse desafio no dia a dia. Aí a gente se pergunta, qual é a agência de viagens no Brasil hoje que tem um posicionamento claro, que é especialista em viagens para famílias que têm crianças autistas, que vai, por exemplo, possibilitar benefícios que tem, porque quem acompanha o autista no aéreo, por exemplo, só paga 20% do valor da tarifa. Então são descontos, são benefícios que você pode ter acesso. Esse daqui é um ponto que uma pessoa que entende pode planejar. Outro ponto também é a experiência do dia a dia, porque você está planejando uma viagem de uma família. O que pode acontecer na programação dessa família que vai fazer a criança se desenvolver, entrosar com a família e criar memórias afetivas? E aí, quem entende sobre isso, que tem realmente esse DNA, vai conseguir ajudar da melhor forma. Aí pergunta, quantas agências como essas existem? Nenhuma. Então você consegue encontrar mercados livres de concorrência, mesmo diante desse grande mercado que existe do turismo, que ele é feroz, é competitivo, mas quanto mais especialista você é, mais você pode cobrar. Então, isso daqui não é uma regra do turismo. Em todos os mercados é dessa forma. Eu tive recentemente a experiência, o meu filho mais novo está com 8 meses. Ele nasceu com tipo um sinal no braço. Ele não nasceu, mas apareceu. Cara, no início é tipo uma bolha. A gente achava que era uma mordida de mosquito, mas passou um mês e o negócio não saiu. A gente fez um monte de exame. Pelo plano, a gente tem um plano de saúde. Aí pelo plano foi dermatologista, fez ultra, fez um monte de exame, foi em outro dermatologista, fez um monte de lugar. Até que falaram assim, ó, tem um dermatologista que chama X. Ele não atende pelo plano, nenhum plano. Mas se ele não souber, ninguém mais sabe. Era R$500 a consulta, que não é um valor, né? Mas R$500 para muitos algumas pessoas pode ser é caro, muito. Mas R$500, Eric, em 5 minutos ele diagnosticou. E contando nesses 5 minutos que ele conversou com a gente, se entrosou, como é que é o nome dele e tal, não sei o quê. Fez aquele aquecimento. Aquele aquecimento. Porque se for botar na prática, quanto tempo ele esticou o braço, em menos de 1 minuto ele disse. É isso, é um nome até difícil. Que é um negócio que vai ficar pela vida inteira e ele irrita se mexer, senão ele dá uma diminuída e é pequenininho e tal, mas que a gente não se preocupasse que ele não era nem transmissível, nem ia aumentar, nem nada. Aquilo dali era daquele jeito. E para você ver, é um especialista. Sim. O especialista é alguém que entende muito sobre um assunto específico. E a gente acaba individualmente conversando com essas pessoas porque todo mundo conhece algo específico de forma profunda. Às vezes, uma vez eu encontrei uma aluna que vinha da fisioterapia, era fisioterapeuta, até gosta daqui, tem um conhecimento, trabalhava com o pessoal da terceira idade e hoje ela trabalha, que é os 50 mais, 60 mais. Hoje ela trabalha com esse público, com atividades que ela envolve uma programação que... Em resumo, aquele público entra meio que com dificuldade até de subir no ônibus e desce cheio de energia. Uau. Porque a programação dela é lúdica e acaba movimentando aquelas pessoas de maneira saudável para que elas realmente tenham esse retorno positivo. Sim. Então, imagina você como um filho de uma pessoa que foi e fala, minha mãe não estava com dificuldade para levantar da cadeira, viajou, passou um final de semana, quando voltou não tinha mais essa dificuldade. Sim. Então bota ela para viajar mais, né? Exatamente. Ontem eu estava no carro conversando com o Fernando e a gente vai ter um episódio com ele também e estava falando justamente sobre isso, né? Que muitas vezes a viagem não é o objeto final do que a gente vai oferecer para as pessoas. E eu costumo dizer, muitas pessoas chegam, né, na minha comunidade
e falam, não sei para quem vender, e buscam um certo posicionamento, né? Assim como tem muitas oportunidades em mercados ainda não explorados, eu costumo dizer que a nossa história é o nosso melhor produto. E que quem vai entrar no turismo pode usar a sua história anterior a esse mercado para justamente desenvolver novas oportunidades, desenvolver novos nichos, né? Isso. E muita gente fala assim, poxa, qual nicho eu escolho? Primeiro que eu falo, cara, o primeiro nicho é vender. Depois disso, começou a vender, ter tração, eu acho que a sua própria história tem ali um ganho gigante de como que você pode transformar no negócio. Pô, isso é importante, Eric, porque tem muita gente que fica procurando aquela onda. Aí, por exemplo, existe um mercado, um nicho LGBTQIA+, que está em alta, tudo. Cara, eu não entendo nada sobre isso, mas ele está em alta, está dando dinheiro. Então eu vou aqui fazer alguma coisa para tentar extrair para esse público. Existe muito essa mentalidade. E não tem nenhum problema se você consegue fazer esse trabalho. Agora, se a gente olhar para o nosso interior e entender qual é a nossa essência e extrair da nossa essência um posicionamento, você vai fazer aquilo com muito mais dedicação, seus olhos vão brilhar, o cliente vai perceber tudo isso e você vai ter uma entrega muito mais relevante até para o cliente em relação à experiência que ele vai entregar, porque é algo seu. Todo mundo tem algo muito forte dentro de si que pode contribuir com outras pessoas. Eu já tive vários casos, a gente atende muita gente, por exemplo, só soltando aqui, já vai ficando aqui as ideias para todo mundo. Já faz uma lista de faz possibilidades. Uma lista, exato. Sim. Eu tive uma mentorada que a pessoa chega, ela não sabe o que quer. Aí, o que eu faço? Eu fico perguntando o que tu faz. Aí, o que ela fazia? Ela era coordenadora, não tem nada a ver com viagens, tá? Eu entro na viagem, no mundo dela. A menina da fisioterapia não tem nada a ver com viagens. Eu tento encontrar o que ela faz para tentar achar essa essência. Aí essa daqui, ela trabalha ainda talvez, dentro da igreja, ela era responsável pelas atividades que as crianças da igreja fazem. Então, ela era coordenadora do time e todas as crianças que vão, que a igreja, o adulto vai lá e as crianças vão para outro lugar. Ela era responsável por todas aquelas atividades. Aí eu entendi, ela tem uma bagagem de trabalho com crianças. E ela tem uma visão bem conservadora, cristã. Cara, não tem que inventar. Tem que conversar com esse público, porque essa linguagem dela vai conectar. Quando as pessoas entenderem quem ela é, o que ela faz, a própria atividade da vida pessoal dela, que é voluntária, ela vai agregar valor para o cliente do outro lado, porque ele vai entender. Então, entende? É a individualidade dela. E não é sobre eu concordo ou não concordo, cada um tem a sua individualidade. Ela foi lá, se posicionou dessa forma e assim ela vai. Aí do outro lado tem, olhando para aquele LGBTQIA+, se você olha para dentro do segmento, tem nichos ali dentro. Sim. Tem a família. A família tem festivais no mundo inteiro acontecendo. Isso. E se tu olhar especificamente, por exemplo, tem a família homoafetiva, que são casais do mesmo sexo, que têm filhos, crianças, sim, que foram adotadas ou geradas de alguma forma ali, da forma que acontece, e que querem viajar, mas não querem sofrer preconceito. Eles não querem transferir essa experiência para o filho deles, de serem olhados de uma maneira diferente em um ambiente público. Então, ele sabe que tem certos lugares que isso vai acontecer e tem certos lugares que isso tem menor probabilidade. Se eu entendo sobre isso, eu posso ajudar essas pessoas dentro do problema que elas têm. Então, repara que são infinitas as possibilidades de você nichar o teu negócio e conseguir, através desse posicionamento, cobrar mais caro do que o tradicional. Sim. Nossa, você vai falando tudo isso, vai vindo várias ideias e possibilidades, né, que a gente tem. A gente tem um mentorado, o Rafael, que ele é fanático. Eu sempre erro qual é o time. E se é Fluminense e se é Flamengo. Eu sempre erro o time. E ele, cara, ele foi nesse caminho. E a agência dele bombou, ele fez várias parcerias com influencers do segmento e ele só vende isso. Tem um desafio, né, que assim, sai o calendário do jogo e aí ele tem que achar as passagens com a melhor condição naquela alta demanda. Mas é isso, dentro da nossa história sempre vai ter um bom produto. Aí tu vai ver a história do Rafael, vamos supor se é Fluminense, tu vai ver a história dele lá no estádio de futebol, torcedor do Fluminense, conectado com um monte de gente da torcida e tudo mais. Aí tu chega numa reunião como essa, essa daqui tem uma conexão aqui, tem um posicionamento. Será que a gente pode explorar isso? Já que voltou para mim, teve mais como é que é? Veterinário que entrou no segmento de turismo. Cansei de ser veterinário. Quantas pessoas querem viajar hoje com pet e não é um BOzinho, hein?
É um BOzinho. As regras todas. Exato, ali. mas toda a orientação que você pode ter para fazer isso de forma segura. Então, de um lado, eu entendo tecnicamente como embarcar esse cachorro no... tecnicamente, né? Sim. Então embarca para ir na cabine e tudo. E do outro lado eu entendo sobre a saúde do animal para garantir que ele tenha melhor experiência, maior conforto e maior tranquilidade para os tutores também, que hoje muitos deles enxergam como pais e filhos. Eu tive cachorro, eu sei como é essa visão. Mas é isso. Bom, é a essência dele. Não tem que inventar. Cada um tem a sua. É isso aí. Se eu fosse mais jovem, acho que eu ia levar o povo para correr festivais de música pelo mundo, né? Porque eu tive ali um passado bem festeiro. Inclusive, eu acho... É difícil dizer absolutamente, né? Mas eu acho que o meu passado festeiro foi o que me fez estar hoje nas milhas e no turismo. Mas aí é papo para um outro momento, para um outro podcast sobre isso. Tem que se movimentar, né? Tem que se movimentar, é isso daí. Bruno, cara, o papo foi sensacional, foi incrível. Eu tô realmente muito feliz dessa aproximação que a gente tem feito, né? Com várias coisas que vão vir aí nos próximos momentos, né? Dessa nossa união. E como que as pessoas acham a Intour, acham o Bruno e se conecta mais ainda com o seu ecossistema? Legal. Eu converso com todo mundo no Instagram, no @papodeagente. Eu respondo pessoalmente. Muitas vezes tem um pessoal da equipe lá que responde, mas eu vejo tudo. Quando é algo que está conversando comigo, que me chama, quer falar comigo, eu faço questão de ajudar. Eu sempre lembro daquele porquê. Pô, se é uma pessoa que está precisando de ajuda, então eu tenho o meu porquê fazer isso, eu vou lá e respondo. Com todo carinho, entregando sempre o meu melhor. Quer conversar comigo, conectar comigo, vai lá. Lá eu também compartilho conteúdos que podem te ajudar a chegar num próximo nível. E tem um canal da Intour no YouTube, que hoje, falando de educação para agente de viagens, educação de negócios, é o maior canal que a internet tem. A gente faz live todas as semanas. Só de aulas, a gente está indo para o 3º ano, são 140 nesse momento. Nossa. Aulas gravadas, são aulas de em torno de 1 hora, que muita gente, cara, teve no evento que eu fui... acho que foi até no Intour Summit. O cara não era nosso aluno da Intour, de ter pago e tal. Ele era aluno só do YouTube. Ele, com as dicas do YouTube, ele vendeu 9 cabines. Aí ele trouxe uma caixinha de Ferrero Rocher pra mim lá. Aí veio falar, cara, foi a Live X. Eu esqueci o número, que eu sempre boto o número. Foi a Live X, 125, sei lá. Cara, que me deu um insight. Eu vendi esses 10. Eu, cara, tive que trazer aqui pra você esse Ferrero Rocher. Obrigado por falar. Então lá no YouTube tem muito conteúdo, tanto meu como do Fernando, da Vivi, de parceiros nossos, em breve do Eric também, lá muito que vai compartilhar a visão de milhas. Show. E o agente de viagem vai ser muito bem-vindo. Toda terça-feira a gente está ao vivo lá. É isso aí. E a gente segue aqui juntos, né? Formando esses agentes 360. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos da Intour, os contatos do Bruno. E a gente se encontra no nosso próximo episódio do Livrecast. Até lá.